Hoje o nosso tema é controle dentro das relações afetivas, uma dinâmica que vai acontecendo subliminarmente ou às vezes até de forma explícita, quando surgem as exigências, surge um jogo de poder dentro da relação e aí aquilo que antes era recurso, né, para a gente poder ter uma amistosidade de convivência começa a virar uma pressão, uma tensão e muito sofrimento vai decorrer a partir daí, né, Alex? A gente tem ouvido alguns casais, fizemos aí postagens a respeito desse tema e percebemos que tanto mulheres que têm aí uma energia masculina muito intensa, muito forte, trazem com força, né, com predominância esse atributo para dentro das relações, mas também nesse outro arquétipo um masculino que realmente se apresenta como controlador, vigilante, crítico, né, ou provedor financeiro. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo com vocês. O controle ele tem aspectos, não só no casal, uma pessoa controladora, ela já é desde pequena ensinada a ser controladora, e a primeira questão que pega é uma questão emocional. Então, o controle, se você notar em você mesmo, quando você quer controlar algo, é por medo de que alguma coisa saia do controle, né? Então, que você perca alguém, que você perca um programa, né? Que você se afaste de algo que você deseja. Então, a gente quer programar tudo para que não encare um sentimento de dor, um sentimento de angústia, um sentimento de Inseguranças, perda. né? E por que a gente não consegue lidar? Então, o controle, de certa forma, ok, né? Então, a gente consegue ter características diferentes, mas dá para ir vivendo, né, com o controle. Mas aquela pessoa que tem um controle exagerado, que começa a interferir na vida das outras pessoas, ela precisa se perguntar: qual é a dor que eu não consigo lidar? O porquê que eu preciso controlar? Como que eu faria se aquilo que eu estou controlando saísse do controle? E aí você vai começar a entender um pouco quais dores antigas, principalmente da sua infância, quem sabe até do seu sistema familiar, estão te cutucando para você aprender a evoluir e parar, né, com essa neurose interna, porque isso é angustiante tanto para você quanto para a pessoa que estiver ao seu lado, e é infrutífero, né, porque você está no fundo vivendo uma fantasia. E muito ligado ao passado, né? Porque com certeza por detrás de uma pessoa que exerce um lugar de muita autoridade, controle, rigidez, tem muita instabilidade, ou seja, existem memórias doloridas, difíceis, de um contexto familiar onde talvez faltou muita base de consistência emocional, a presença do pai ou de familiares que podiam oferecer esse mínimo de espaço seguro para aquela criança se desenvolver, questões com vícios, questões financeiras, né, montanha-russa financeira muito grande, separações, idas e vindas. A criança dentro desse ambiente familiar, ela foi se sentindo muitas vezes vulnerável, tinha sempre algo imprevisto para acontecer, não era chegar em casa naquela sensação agradável de que, ufa, aqui é o meu porto seguro. Pelo contrário, era sempre um estado de alerta contínuo que normalmente foi mobilizar recursos para amadurecer, recursos para dar conta, para resolver problemas que aqueles adultos com quem ela convivia não estavam dando muita resposta, e essa criança foi ocupando um lugar importante de utilidade dentro desse sistema familiar. E a partir desse lugar de encontrar boas soluções, de antecipar as tais instabilidades que provocaram tanto sofrimento, isso se torna como a linha mestra da vida. Então, em todos os ambientes profissionais e pessoais, é aquela pessoa ponta firme, super confiável, que você confia, abre as suas questões, porque você tem a certeza que ao dividir o problema com uma pessoa que traz essa vibração, né, forte do controle, ela vai já proporcionar um raciocínio de solução inteligente e ágil. Isso tudo é mérito, a gente precisa olhar para essa questão do controle, entendendo que ela sim agrega muito, mas na dinâmica de casal é que aí a coisa complica, porque estamos juntos lapidando um aprendizado. Não estamos um acima do outro, nenhum buscando salvar ou consertar um ao outro. Estamos juntos aprendendo.
E aí esse lugar do controle, ele se torna uma rigidez, ele se torna um instrumento que muitas vezes vê o outro de alguma forma incoerente, incorreto e com necessidade de ser melhorado, porque afinal de contas, se eu trago o controle, eu sei, né? E eu vou te ajudar a se melhorar, para a gente ficar melhor como um casal. Então isso é uma coisa que desgasta muito, porque normalmente vai ter respostas de reatividade da outra parte e uma sensação de sobrecarga, né? De quem está sempre liderando, sempre tendo que puxar e acreditando que se não fizer, nada de bom vai acontecer nesse relacionamento. A gente vai falar de dois aspectos do yin, do yang, da energia do feminino em nós, da energia do masculino em nós e como que essas energias se manifestam no controle. Então vocês percebem que a energia do controle tem muito a ver com uma questão da criança, mas também tem muito a ver com o aprendizado do seu sistema familiar. Como que seus pais agiam? Quem controlava quem? Quem que mandava? Quem que obedecia? Como eram seus avós? Então existe também um padrão, né, que a gente acaba aprendendo e de alguma forma a gente reproduz quando não está consciente, a gente acaba fazendo de uma forma automatizada. O masculino, que é essa energia yang que a gente diz, né? A energia que vai para fora, a energia que busca os alimentos, a energia que quer proteger, colocar limites, que pode ser exercida tanto por homem quanto pela mulher, ele tem uma forma peculiar de controlar, né? A mais característica que a gente vê dentro de consultório é a grana, o dinheiro, né? O poder financeiro que maior, né, em relação àquela pessoa que ganha mais em relação a que ganha menos, o que ganha mais ele domina. Ele acredita que ele tem o direito, muitas vezes, de colocar as ordens, os caminhos, aquilo que o casal deve querer ou não querer, de pressionar outra pessoa por determinadas situações. Então essa energia do controle vinda pelo dinheiro, ela se junta com um padrão familiar muito forte, né? Que o provedor ele manda e aquela pessoa que é mais cuidadora da casa, da família, dos filhos, ele obedece. E hoje em dia a gente não vive mais isso, então existe um desnível aí de compreensão muito grande, porque os casais ambos trabalham, às vezes um ganha mais, outro ganha menos, durante a jornada da relação às vezes alguém é demitido, então fica toda a carga de responsabilidade financeira para um. Licença maternidade, né? Uhum. Sim. E aí a gente vai ter que perceber que talvez esse tipo de padrão não tem mais sentido, né? Porque não importa quem ganha mais, quem ganha menos, né? As funções, elas são necessárias dentro de uma relação longa e estável, e tanto faz, né? Se existe um salário maior ou menor, quem cuida da casa ou quem cuida do trabalho externo, isso daí vai precisar ser conversado. E esses jogos de poder precisam ser cortados, porque a gente vai trazer muitas mágoas lá da nossa mãe, dos nossos pais, dos avós, onde não havia essa conversa e a gente, sem perceber, acaba reproduzindo dentro da relação afetiva. Uma outra forma que a energia masculina ela entra muito nesse lugar de autoridade e poder sobre o outro é através do conhecimento, de uma sabedoria. Ou seja, eu tenho mais experiência, eu já vivi, já estudei, já tenho mais recursos, então, portanto, aquilo que a outra pessoa diz, fala ou escolhe para viver é repreendido. Existe uma voz de crítica muito recorrente, um lugar de desautorização, de uma certa quase ironia perante aquele aprendizado que a própria pessoa ali está tentando, né, descobrir, evoluir naturalmente, mas esse desnível se demonstra, né, muitas vezes disfuncional, o que vai gerar feridas, né, porque exatamente ao invés da gente contar com o apoio daquela pessoa mais experiente, vem uma voz de reprovação que provavelmente vai remeter a outras críticas já vivenciadas no nosso passado familiar, como o Alex disse, a gente aprendeu muito, né? Quem era a voz que julgava, quem era a voz que repreendia, às vezes punia ou desqualificava, humilhava. Isso tudo são memórias que a gente carrega e são sinais que se assimilam mais ou menos ao que vivemos no passado e aí dói demais, né? Então esse é um outro lugar de controle de excesso de masculino distorcido. Existe também um outro perfil que é mais sutil, né? O masculino, que a gente diz que é mais racional, né, mais linear,
ele tem muita dificuldade de lidar com o emocional, principalmente com o emocional muito instável. Então a pessoa que tem um racional muito forte, tem esse masculino muito forte, muitas vezes ele quer controlar a manifestação emocional do outro. Ele não tolera esses altos e baixos, ele não tolera às vezes uma discussão, não tolera uma tristeza profunda e quer partir logo para a solução, né, que é outra característica do masculino. Então, uma das formas de controlar é a gente perder a conexão empática com a outra pessoa e tentar fazer a coisa mudar rapidamente para a gente não ter que encarar esse lado emocional, nós que temos esse yang masculino mais forte, e isso vai nos pegar, né? Porque exatamente é um lugar que a gente não sabe lidar. Mas as relações sempre pedem para a gente ir aprendendo um pouquinho mais. Então, acho que de masculino falamos aí de poder financeiro, falamos dessa questão de pouca empatia emocional e mais racionalidade, falamos da questão das vozes críticas que julgam, né? Sabe tudo, papai sabe tudo dentro da relação. E pode ser que existam outras, né? Mas essas são as mais predominantes. E aí vamos olhar um pouquinho para o olhar feminino dentro da relação com controle, né? Primeira coisa que me vem de comentar é sobre esse lugar que ele entra numa dependência muito necessária do outro, né? É o tal do jogo da exigência, que ele é muito ancorado no amor, na dependência afetiva do parceiro ou da parceira, mas ao mesmo tempo ele manipula. É a vítima que domina nas entrelinhas. Então ela se mostra muito vulnerável, muito precisando de suporte, ajuda, atenção contínua, mas ao mesmo tempo ela tem muito controle dentro da situação. Então é um controle subliminar, você veja, ele é diferente desse lugar da imposição que nós falamos do masculino, mas ele se molda e domina. Em geral, o masculino que impõe vai encontrar um feminino que se vitimiza e controla pelo vitimismo, né? Porque se você perceber, o vitimismo ele é uma maneira meio... não vou dizer desleal, mas é uma maneira um pouco estranha de você conseguir as coisas, porque você se coloca para baixo, você se coloca impotente, você aparentemente precisa de ajuda, e aí essa pessoa controladora precisa baixar a bola, né? Precisa tentar ajudar, e aí nesse jogo a vítima começa a controlar o controlador, aquele que tem a voz ativa. Se inverte. Outro feminino que a gente percebe é muito nesse lugar do ciúme, né? Um outro lugar de controle, né? Então eu preciso da vigilância ostensiva sobre todos os movimentos da pessoa com quem eu estou me relacionando. Se não estamos juntos, fazendo tudo juntinhos, 24 horas por dia, vem aquela sensação de que eu preciso monitorar. Então eu vou hackear a rede social da pessoa, eu vou estar sempre com pessoas conhecidas, me informando sobre os movimentos que estão acontecendo quando eu não estou junto, ao lado. Então isso tudo também demonstra um lugar de muita insegurança, daqueles medos, né, antigos, da instabilidade, daquele amor vivido fora do casamento dos pais, que fez com que a família toda se desestruturasse, que gerou muitas instabilidades para essa criança que viveu lá como filha, filho, impotente, tudo isso, e a ameaça de que isso possa vir a acontecer é algo que vai ser intensamente evitado. Então eu me apego, eu domino, né, onde eu posso ter o controle, e subliminarmente também eu vou buscar esse controle em silêncio, sem que a pessoa saiba. Então é também mais uma estratégia feminina, não óbvia, às vezes até algumas expressões são mais expostas, né, como ficar bravo, fazer uma cena de ciúme, às vezes num lugar social, mas em geral a grande esfera de atuação ela é mais subliminar também, como falei anteriormente da questão do vitimismo. Tem uma outra forma que é muito característica da energia do feminino, presente em homens ou mulheres, que é esse lugar maternal, esse lugar cuidador exagerado, né? Então, é claro que, em geral, a energia do feminino tem esse lugar de cuidar, mas isso pode passar do limite, né? Então você acaba
olhando para o parceiro ou para a parceira como uma pessoa doente que você precisa cuidar. Você tem dificuldade de soltar, você só vê o problema, né? Você quer alimentar o tempo todo, você não consegue soltar. Em geral, essas pessoas também pouco se veem, né? Olha tanto para fora que não consegue observar o que eu estou precisando, né? E aí tem uma distorção muitas vezes, né? Uma questão de mãe, né? Uma dor de mãe, de separação, uma falta ou a equiparação, né, com uma mãe extremamente cuidadora, aquela mãe pombona, né, e a pessoa acaba reproduzindo isso na relação. E isso é muito prejudicial, porque você vai acabar fazendo daquela pessoa que você está cuidando em excesso uma criança indefesa, uma criança incapaz, e geralmente essa pessoa em algum momento vai se rebelar, vai, né, fazer alguma coisa para mostrar, né, que não está feliz nesse lugar. Porque acaba gerando uma raiva, né, uma frustração muito grande, né? O meu lugar não está sendo reconhecido, as minhas capacidades estão sendo subentendidas, minorizadas, e isso tudo vai fomentando essa raiva interna que uma hora isso vem para fora. Então é sobre essas dinâmicas que muitas vezes nós ouvimos casais passarem por experiências muito desgastantes em relação ao controle que a gente resolveu trazer esse tema para conversar e dialogar com vocês, já que sabemos que mesmo estando consciente e alerta, às vezes a gente não está com esse assunto bem resolvido porque fez parte da nossa história anterior ou de uma relação do passado ou foi vivido na dinâmica do que aprendemos com pai e mãe, e diante do momento em que a gente vai morar junto, que a gente resolve casar ou que a gente assume uma família, parece que todo esse conteúdo do passado ele vem com tudo à tona e aí ficamos surpresos. Caramba, eu não me imaginava que eu entraria num papel de esposa ou marido tão controlador dessa forma. Então tem dores anteriores que precisam ser cuidadas, curadas, é um trabalho de autorresponsabilidade. Lembrem sempre disso, né? O controle ele projeta muito fora a questão, mas a raiz do problema ela mora dentro de você. Então cuide da sua história interna, das suas memórias, das suas ausências, das suas instabilidades, que com certeza o seu fluir na convivência ele vai acontecer de uma maneira bem mais leve, flexível, e aí a negociação de adultos pode acontecer, né? Se você ama de verdade, então fica com essa frase que é conhecida, né? Quem ama, liberta. Se você controla, é apego. Se é apego, é medo. E o medo é seu, não é da outra pessoa. A outra pessoa vai ter os problemas dela. Então, o amor maduro, ele exige esse lugar de maturidade, né? de soltar, um pouquinho de observação, combinar, conversar. É isso que a gente está fazendo aqui, então, com esse vídeo, dando esses elementos para você se investigar mais um pouquinho. Até breve. Até breve.